E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano, e nessa aula a gente vai falar sobre o seguinte: o imperialismo, as teorias racistas do século XIX e, mais em especial, a gente vai falar sobre uma teoria que fez parte do contexto do que foi o imperialismo e neocolonização na África e na Ásia. É o darwinismo social. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Cláudia. E eu acho que agora a gente já pode começar. Vamos dar uma olhada qual é o nosso objetivo. O que a gente vai estudar nessa aula? Bom, esse daqui, gente, esse é o Charles Darwin. Ou seja, esse é o cara que vai estar envolvido nessa ideia do darwinismo social. Qual é o nosso objetivo? Compreender as implicações do darwinismo social no contexto imperialista do século XIX. Bom, mas eu acho que a gente já pode adiantar algumas coisas assim. Apesar desse daqui ser o Charles Darwin e o nome dessa teoria utilizada ser o darwinismo social, não foi ele quem fez o darwinismo social, não é ele quem vai falar e propagar essas ideias. Ele já, as ideias dele eram outras, são outros pesquisadores, outros indivíduos que vão utilizar as ideias do Darwin e nominar essa teoria como darwinismo social. Bom, essa daqui é uma charge, uma caricatura do Charles Darwin com um corpo de macaco, ali que simboliza, a evolução, o processo do evolucionismo em 1871. A gente já vai falar sobre isso. O século XIX ele foi marcado por grandes descobertas, grandes invenções, por grandes personalidades da ciência, porque é no século XIX que várias coisas vão começar a ser cogitadas. É no século XIX, inclusive, que as pessoas vão mais cogitar a existência da escravidão, que a industrialização ela vai tomar força no mundo todo, os produtos industrializados. O mundo ele realmente começa a mudar ali a partir do século XIX, grandes mudanças. E não vai ficar de fora essa figura, essas ideias de Charles Darwin. Então daí, quero saber, você sabe quem foi o Charles Darwin? Já ouviu falar sobre ele? Bom, aqui a gente já tem uma imagem do Charles Darwin na sua juventude. O Charles Darwin, ele viveu do ano de 1809 até 1882. Ele foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. O Darwin ele se tornou extremamente famoso, principalmente por seus estudos sobre a evolução das espécies e a seleção natural. Sua obra mais conhecida é A Origem das Espécies, de 1859. Vou fazer aqui um breve resumo um pouco da biografia dele. Ele vai fazer o seguinte, ele já muito jovem, ele vai embarcar em viagens que vão vir inclusive até aqui para a América. E nessas viagens a navio, ele vai acabar indo para lugares que não haviam sido muito explorados. E ele já tinha todo esse olhar muito dedicado à questão da fauna, da flora. E ele anotava todas as grandes anotações dele, ele ia fazendo, tipo, nossa, esse animal aqui nesse lugar ele tem uma determinada pelagem. Em um outro determinado local, um animal, com as mesmas características, ele tem uma pelagem diferente. Ou então, isso questões da flora também, ele ia notando como uma determinada planta ela ia sendo modificada, porque um bico de um determinado pássaro é de um jeito e em outro local ele já tem um bico mais alongado. Todas essas anotações do Charles Darwin, quando ele retorna, ele vai se empenhar, vai estudar, vai pesquisar mais ainda, e é nessa que ele vai acabar chegando a a ideia da evolução das espécies. É o Charles Darwin que vai ser a pessoa que vai colocar aí a ideia, de que o homem, ele teria, veja só, vindo de uma subespécie, do chimpanzé, um processo evolutivo até chegarmos no Homo sapiens sapiens, que é
o homem. Então, essas ideias do Charles Darwin, elas deram muito o que falar. Aliás, elas ainda dão muito o que falar. Bom, o Charles Darwin, ele vai ter essas ideias divulgadas, muitas vezes contestadas, porque muitas pessoas ainda hoje, né, contestam as ideias, as teorias de Charles Darwin. Mas uma coisa é incontestável, é a importância do Charles Darwin para a ciência, para o discurso científico e para uma série de maneiras de como a gente pensou e analisa o processo evolutivo da humanidade até os nossos dias atuais. Bom, essas ideias do Charles Darwin vão ir além de questões biológicas. Elas vão também chegar num teor sociológico. Vamos dar uma olhada agora mais nesse darwinismo social? Mas antes vamos refletir um pouco, porque todas essas ideias, esse darwinismo social, ele vai estar presente em um acontecimento que estava fazendo parte ali, modificando as estruturas do mundo todo, né? O imperialismo do século XIX, ele era carregado de racismo. Veja só, aqui a gente está entendendo o racismo como um determinado tipo de comportamento, mas a gente também pode pensar o racismo como uma teoria científica que era aceita e foi aceita durante séculos atrás. Então, durante muito tempo, as ideias da teoria racista, sim, gente, essas ideias que nós, né, não conseguimos conceber como ideias que foram entendidas como corretas, elas eram vistas e divulgadas por cientistas. Então, a teoria racista, ela dizia que existiam diversas raças dentro da humanidade, e dentro dessas diversas raças da humanidade existiam raças superiores e raças inferiores. Bom, de que maneira o darwinismo social ele vai influenciar a sociedade do século XIX? Porque essas ideias do darwinismo social, elas vão dar uma base, elas vão sustentar essas teorias racistas que estiveram, né, totalmente ligadas à ideia do imperialismo que ocorreu, todo aquele domínio das nações europeias sobre o continente africano, também sobre o continente asiático. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco desse domínio imperialista que vai ocorrer e que vai utilizar dessas teorias racistas do darwinismo social. Em 1880, como era ali o continente africano, e algumas dominações, como ele vai ficar dominado, os territórios dominados pelas nações europeias ali no ano de 1913. Bom, qual é o contexto disso tudo? É o imperialismo, é a neocolonização, é esse domínio dentro do continente. Essas grandes nações, elas buscavam principalmente matérias-primas para essa explosão industrial que veio ocorrer no século XIX, e elas viram que ir até esses continentes, ir até o continente africano e asiático, era um meio de se encontrar uma mão de obra barata, matérias-primas em abundância e fazer os seus negócios crescerem. Era o capitalismo tomando uma nova forma nesse século XIX. Bom, e para legitimar todas essas práticas imperialistas, a justificativa dos europeus era de que tinham uma missão civilizatória. Isso mesmo, para justificar o domínio, a invasão, o processo de um trabalho escravo determinado a essas populações. Essas nações que tinham dominado ali o continente, neocolonizado, eles diziam que, na verdade, olha só que bondade, eles estavam levando a civilização para essas nações. Em verdade, então, com uma missão civilizatória para com os povos africanos e asiáticos. Esse comportamento europeu ainda era reforçado pela ciência, como a seleção natural de Charles Darwin, que em parte dessa teoria de Charles Darwin se dizia o seguinte: o mais forte predomina sobre o mais fraco. E nos dias de hoje, esse tema ele traz muitas discussões e questionamentos.
Como podemos acabar com o racismo em nossa sociedade? Como podemos utilizar, porque a teoria do darwinismo social, ela vai entrar também em questões de xenofobia, né, de questões de que povo, será que existe uma raça que seria superior e uma outra não? É sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Vamos dar uma olhada? Bom, chegamos na nossa primeira atividade. Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam, né? Aqui a gente tem uma frase do Todorov. Quero que vocês analisem ela, pensem aí, a gente já volta para ver se a reflexão de vocês foi correta. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta e ver se vocês acertaram? Bom, aqui dizia o seguinte: o racialista não se contenta em afirmar que as raças são diferentes. Também crê que umas são superiores às outras, o que implica uma hierarquia única de valores, de um padrão de avaliação com o qual faz julgamentos universais. Segundo Todorov, qual a visão de um racialista sobre as diferentes raças? E a gente pode ver aqui, né, que o racialista, né, a gente vai ter aqui, talvez seja mais claro para a gente pensar, né, num racista, mas aqui esse era um termo dado num conceito para os teóricos científicos, né? Crê que umas raças são superiores às outras, o que implica uma hierarquia única de valores, de um padrão de avaliação com o qual faz julgamentos universais. E nós chegamos para falar então dessas teorias racistas do século XIX. Novamente a gente tem uma caricatura aqui do Charles Darwin, né, de 1871, e a gente já sabe que enquanto ocorria a corrida imperialista, as nações europeias disputando territórios dentro do continente africano para ver quem ficaria com um território maior, quem exploraria mais o trabalho das pessoas ali, quem tomaria mais territórios, conseguiria ter mais matéria-prima. Enquanto ocorria essa disputa, os pensadores europeus eles desenvolveram uma teoria chamada mais tarde de darwinismo social. Eles utilizaram a teoria de Charles Darwin, que era uma teoria que versava sobre questões biológicas, né, do surgimento do processo de evolução da humanidade. Eles vão pegar a teoria de Charles Darwin. Vejam só, não foi o Charles Darwin quem criou o darwinismo social. Eles vão se apropriar da teoria dele e vão acabar desenvolvendo novas teorias que vão estar, né, dentro dessas ideias racistas. Segundo essa teoria do darwinismo social, as raças humanas passam por uma longa evolução e só as mais aptas sobrevivem. Isso quer dizer que, então, existem diversas raças nessa teoria que existiriam dentro da humanidade, diversas raças humanas. Algumas raças humanas, ao longo do processo de evolução da humanidade, conseguiram evoluir, chegar à civilização. E algumas outras, né, raças humanas, segundo essa teoria, não teriam evoluído. Elas ainda necessitavam passar por um processo mais lento para chegar à civilização. Na luta pela vida, as raças superiores triunfam. Então, segundo essa teoria, eles diziam que, então, nesse processo evolutivo,
Quem conseguiu triunfar foram essas sociedades evoluídas que, segundo eles, eram eles próprios, usando seus próprios conceitos do que era evolução e do que era civilização para eles, né? E essa teoria ela está apoiada em duas ideias totalmente equivocadas, que é a primeira de que existem raças humanas. Sim, porque esse é um conceito totalmente ultrapassado dentro das ciências biológicas, antropológicas, sociais, históricas, né? Mas eles acreditavam que existiam diversas raças humanas. É mais ou menos a gente pensar assim, que existiam seres humanos que eles não eram todos pertencentes à mesma linhagem, né, genética, eram pessoas, seres, raças diferentes de seres humanos. E a segunda é de que a raça branca, sim, porque aí esses teóricos, eles usavam a raça branca e europeia, desses dominadores dentro do continente africano e asiático, dizendo que ela era superior à raça negra, né, em sua grande maioria vindo do continente africano, e a raça amarela, que seria a raça amarela, era o que eles denominavam, os amarelos eram os asiáticos, né, os orientais. Também eles diziam que eram inferiores os mestiços, aqueles que vinham tendo uma mistura racial. É claro que nesse momento não se dominou e não houve um império, né, um imperialismo dentro do continente americano, que já tinha passado por uma colonização, mas na concepção deles, nós, americanos, também éramos uma raça inferior, né? Podemos comparar o darwinismo social como uma proposta de uma escada evolutiva. Vamos aí pensar numa escada evolutiva, onde as sociedades brancas ocidentais teriam alcançado o topo da evolução e, por sua vez, os africanos, os asiáticos, os americanos também, né, se eles estavam nessa concepção, estariam nos primeiros degraus da civilização. Olha só, essa escada evolutiva do racismo, como se fosse uma escada mesmo, gente. Então, nessa concepção, para a gente entender bem o darwinismo social, nessa escada da evolução, os africanos, os asiáticos, os mestiços, eles estariam nos primeiros degraus, porque eles não conseguiram, segundo essa teoria, evoluir ainda para um sistema de civilização. Mas olha só, os próprios europeus brancos diziam que eles haviam conseguido subir todos esses degraus da evolução e estavam lá no topo da evolução. Quem poderia ajudar esses africanos e asiáticos a alcançar mais degraus e evoluir? Eles próprios, a partir da dominação, expropriação do trabalho deles e domínio total do território, modificando inclusive até o contexto cultural de como eles viviam. O darwinismo social, né, pensando hoje, hoje não se aceitam mais a existência de raças humanas, nem a superioridade de um povo sobre o outro. Porque todos esses conceitos do darwinismo social, é claro que vão começar a ser questionados. Vários outros cientistas vão começar a dizer que isso não tinha, não tinha como se conceber essas ideias. Elas não mostravam a realidade. Como você diz que um determinado povo ele é inferior a você quando você usa os seus próprios conceitos do que você acha que é correto, né? E daí, hoje, a gente sabe que existe apenas uma raça. Sim, com um conceito científico existe uma raça e ela se chama raça humana. A raça humana, né, ela sabe-se também que nenhum povo é superior ao outro. Essa raça humana é a qual eu pertenço, a qual vocês pertencem. E todos, num sentido biológico e genético, somos seres humanos, né? Aqui a gente tem um cartaz, né, de um jornal, Le Petit Journal, que mostra que a França levava, né, ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Porque esse era o conceito mesmo que eles tinham, de que quando eles estavam invadindo, dominando, tornando os territórios africanos e asiáticos, eles estavam levando a civilização, como se fosse uma missão, né, de levar ali essa civilização para esses povos.
Os jornais, os livros, né, e os impressos europeus, eles propagavam essa ideia de superioridade. Ela era aceita, né? Então, talvez a gente pensar como naquele período as pessoas elas concebiam que realmente era assim que funcionavam. É nisso que a gente vai vendo como é importante, né, a propagação de ideias, de conceitos, de teorias e como eles fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Propunha-se uma ação civilizatória sobre os continentes africano e asiático. E daí aqui, né, então a gente vê, né, a França representada por uma mulher, levando o ouro, a civilização a outros povos. No século XIX, porém, o darwinismo ele vai ser considerado científico, né, e serviu para justificar toda essa dominação imperialista. Mas hoje nós sabemos que isso não se aplica de um ponto de vista científico e segundo os cientistas, aqui a gente trouxe dois cientistas, que é o Sérgio Pena e a Thelma Bichal, que existem praticamente todos os cientistas e nós estamos usando aqui conceitos biológicos, porque também cientistas sociais, eles têm a plena, né, através de várias análises científicas, de que não existem raças humanas dos pontos de vista genético, biológico e sociológico. O que existem é diferenças étnicas e culturais. Os mais diversos povos, eles vão ter comportamentos étnicos, culturais, eles vão ter concepções religiosas diferentes, visões de mundo diferentes, muitas vezes vão se adornar, se vestir, né, se comportar diferente, mas isso não quer dizer que eles são raças diferentes. Isso quer dizer que eles são seres humanos que vivem em culturas diversas. Chegamos aqui na nossa atividade. Gente, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam e daí a gente já volta para ver se está tudo correto. Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Como a teoria darwinista pode ser definida no contexto do imperialismo aplicado pelas potências capitalistas no século XIX? E aqui a gente tem, segundo essa teoria, existiriam raças humanas mais ou menos, né, mais e menos evoluídas. E em contrapartida do imperialismo praticado, essa teoria racista justificaria o domínio de uma suposta raça branca superior sobre as raças negra e amarela. Chegamos aqui na nossa outra última atividade. Copiem, respondam no caderno de vocês e a gente vai voltar para ver se está tudo correto.
Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta? Por qual motivo podemos afirmar que a teoria de uma raça superior é falha? Porque, do ponto de vista biológico e genético, e também pensamos no sentido social, né, pessoal, existe apenas uma raça, a raça humana. Bom, o que nós estudamos, né? O que a gente viu nessa aula? Nós vimos que no século XIX, as nações imperialistas que dominaram a África e a Ásia, eles vão utilizar de conceitos, de uma teoria, teorias racistas. Nesse caso, eles vão utilizar a teoria do darwinismo social para justificar o seu domínio às nações africana e asiática, dizendo que numa escada evolutiva eles teriam evoluído e poderiam levar a civilização a essas nações africanas e asiáticas. Vimos que só existe uma raça humana, né? Não existem diversas raças. É isso, pessoal. Até a próxima.